Boa tarde, vamos começar a nossa exposição sobre a ética kantiana. A ética kantiana, mais especificamente, né, com base nas exposições feitas pelo professor Flávio, com base ali na obra Metafísica dos Costumes, né, de 1797, se eu não me engano. Tá? Então, para começar a falar desse assunto, primeiramente, vamos dizer que essa obra, né, a Metafísica dos Costumes, ela é dividida em duas partes. Ela tem a doutrina da virtude e a doutrina do direito, tá? Mas isso já é bastante interessante para justamente caracterizar a ética kantiana, né? Porque a ética em Kant, a ética, né, pura, vamos dizer assim, ela tem a ver então com as virtudes, ou melhor dizendo, a essa parte da obra. Já na parte da obra que trata da doutrina do direito, né, a gente está falando então de como a razão prática se articula, né, em relação à conduta, em relação às coerções externas que um sujeito pode sofrer, né? Então, né, basicamente o livro é dividido nessas duas partes. A doutrina do direito, então, coerção externa, né, assunto daquilo que vem fora do sujeito, fora de mim, né, como se fosse. E já a doutrina da virtude, então a gente está falando da ética individual propriamente dita, né? Então vejam bem, se existe uma coerção nessa parte da ética kantiana, ela é uma autocoerção, né? Ela é uma autoimposição da razão no próprio indivíduo. Então não é um policial mandando fazer algo, a obedecer à lei, um professor mandando o aluno obedecer às normas da escola. Não, não é nada disso, né? A ética da virtude ela tem a ver com o indivíduo e as suas autoimposições éticas e morais, tá? Então acho que talvez assim para começar a falar dessa obra, uma coisa interessante de notar é que o Kant, né, ele está querendo buscar um fundamento para essa ética, ou seja, para essa autoimposição que o sujeito se propõe, tá? Porque quando a gente pensa em ética, em moral, a gente pensa que nós temos uma tradição, né? Nós temos uma espécie de comportamento sobre o que é considerado certo e errado. Só que para a maioria das pessoas é passado, essas normas são passadas de uma forma um tanto quanto afetiva, né? As pessoas não sabem, por exemplo, justificar por que não devemos maltratar crianças, por que devemos zelar pelo seu cuidado. Além da questão, obviamente, legal, que existe isso, né, com os órgãos aí relacionados a criança e adolescente, parece então que tem uma norma, né, um costume de dizer não, que o pai e a mãe têm que cuidar dos seus filhos, né, para além da questão legal, né, pela questão então de imposição ética mesmo. Só que aí que tá, né? Onde é que tá o fundamento disso? É um fundamento. Tu pode pensar na coerção externa dos teus vizinhos, pensando, mas que barbaridade, né? Aquela mãe deixa a criança daquele jeito, né? Ou mesmo por uma questão afetiva, dizer, olha que horror, né? Que ela tá fazendo com a criança, né? Mas não é isso, né? Kant, ele quer o quê? Ele quer um fundamento para essas coisas, um fundamento filosófico, fundamento racional, para a gente sair então desse canto da subjetividade, né? Porque afinal de contas, né, a forma, por exemplo, como se deve tratar uma criança varia do lugar onde você está, do lugar, do tempo histórico onde você está, né? E obviamente Kant, sendo um dos gênios do iluminismo, né, sabia que os costumes mudavam, né? Os costumes de hoje não são os costumes de ontem, também não vão ser os costumes de amanhã, mas o que ele quer é né, uma espécie de mínimo denominador comum, né, uma pedra angular básica, né, para todo
para toda a ética, para toda a forma como nós devemos agir, certo? E aí, claro, com isso a gente tem que entrar num ponto importante da obra kantiana, que é a separação entre a razão pura, ou razão teórica, e razão prática, né? Em uma outra obra, o Kant, né, na sua crítica da razão pura, ele vai delimitar até onde a razão pode conhecer, né? Então, fica bastante delimitado assim, até onde nós podemos conhecer o mundo objetivo, né? O mundo fora das nossas mentes. Agora, quando a gente está falando de razão prática, né, é diferente, né? Agora, quando a gente está falando de razão prática, é como eu devo agir, e não mais a questão de o que eu posso conhecer. Porque vejam bem, né? Os preceitos da ética para a razão pura, de repente, vão ser incompreensíveis, inacessáveis. Então, a razão prática, a razão ética, ela funciona de uma outra forma, né? Funciona, então, eu como sujeito racional, como eu posso autodeterminar as minhas ações, né? Como eu posso determinar como eu devo agir, deixando de lado, né, todo aquele fundamento, fundamento não, mas todas aquelas motivações que eu tinha comentado antes, deixando de lado a coerção externa, deixando de lado a questão de afetos, deixando de lado a tradição cultural de um costume, né, que é passado de geração em geração de uma maneira irrefletida pelo senso comum. Né? Que a gente sabe que o senso comum, né, passa muitas coisas boas, né, úteis para o dia a dia, mas passa muita coisa falsa e muitos preconceitos, né? Vem junto aí nesse pacote. É um pacote que tem muita coisa válida, mas muita coisa inválida, né? Que não pode ser aceita mais, né? E então, pensando de um ponto de vista da razão prática, né? Em primeiro lugar, o Kant vai tentar formar uma espécie de ética, né? Que em primeiro lugar ela é não consequencialista, tá? Então, diferente de Aristóteles, diferente dos utilitaristas, né, que tinham um grande apreço pela eudaimonia, ou seja, eu ajo de uma maneira correta, eu vivo em sociedade, respeito os outros, porque eu tenho o ganho da felicidade com ela, né, ou seja, uma consequência, né, pegando aí rapidamente aí uma maneira bem tosca, né? O princípio utilitarista do Jeremy Bentham, né? Toda ação ela é considerada correta se trazer o maior número de benefício para o maior número de pessoas, né? E aí esse benefício se traduz em felicidade, né? É feito uma espécie de cálculo de felicidade. Aquilo que trouxer o maior benefício, uma maior felicidade, é a ação correta. Bom, essa consequência é jogada fora, né? Em Kant. Em Kant nós temos outra forma de fundamentação, outra forma de justificativa, tá? Não mais a eudaimonia, não mais a felicidade, tá? Mas o princípio da razão que busca uma universalidade, tá? Busca uma universalidade. É como se tu perguntasse para a razão prática qual seria a orientação para que eu agisse de uma maneira onde isso sempre fosse considerado bom, onde isso sempre fosse considerado justificável. E claro, aí entra também uma questão da autonomia do sujeito, né? O sujeito ele é livre para agir conforme a razão, né? Bom, chegando a esse preceito máximo, né, da universalidade da ética de Kant, tem a famosa afirmação, né, do imperativo categórico, que é: age apenas de acordo com a máxima pela qual posso querer que ela se torne universal. Ou seja,
A razão prática, questionando as coisas, vai dizer, olha, aquilo vai ser sempre justificado, vai ser sempre se a máxima da minha ação, né? Ou seja, o que orienta a minha ação, não a consequência, não o objeto, ela está de acordo universalmente, ou seja, que todos os seres racionais, vejam bem, seres racionais, aceitassem ela, né? Então, por exemplo, não mentir já seria algo que poderia passar, né, dentro desse fogo, vamos dizer assim, desse teste do imperativo categórico, porque em todos os momentos, né, pensando em seres racionais, o não mentir, o ser verossímil, vai ser aceito em todas as hipóteses, em todos os mundos possíveis, vamos dizer assim, né? Porque pensando na questão da condição humana, a razão prática ela indica um preceito muito importante que é a da dignidade, né? A dignidade humana, que é o quê? Que todo ser humano possui um valor intrínseco, ou seja, não temos como equalizar, como definir um valor para um ser humano. Cada ser humano ele tem um valor absoluto. É claro, veja bem, né? Se a gente analisar a cultura humana, há um tempo atrás tinha escravidão e tinham seres humanos que possuíam um valor, né? Era estabelecido um valor assim como se estabelece o valor de um objeto, tá? Mas com esse preceito da razão prática, né? Ao analisar algo também que todos os seres humanos possuem, se tem esse princípio, né, esse princípio então da dignidade humana. E se tu mentir, por exemplo, para salvar a vida de alguém, tu vai estar usando uma pessoa como meio. Tu tá colocando a consequência de uma ação na frente da máxima, né? Então, isso torna contraditório com a máxima universal, certo? Por isso, então, o imperativo categórico ele não estabelece o que você vai fazer, mas os preceitos sobre o que você vai fazer. Bom, além disso, né, na obra é definido, né, que existem deveres perfeitos e deveres imperfeitos, que são causados, né, vêm logo em sequência da descoberta desse imperativo. Os deveres perfeitos são que podem ser impostos a todos os seres racionais e têm relação não ao sujeito, mas aos outros, né? É a relação do sujeito para com os outros. E aí a gente vai colocar ali o não mentir, o não roubar, Kant. E por fim temos os deveres imperfeitos, que esses são ligados ao próprio sujeito, né? Imperfeitos porque não pode ser aplicado a todos os seres. Então, por isso mesmo, tem ali a questão da cortesia, do cultivar talentos, tá? E esses são os deveres imperfeitos. Certo? Bom, enfim, essas são as considerações que eu tenho para trazer aqui sobre a aula. Espero que tenha conseguido o melhor possível explanar todos os pontos e até a próxima.